Olá, hoje a gente vai conversar sobre uma habilidade que é, olha, crucial na medicina, mas que muitas vezes acaba ficando de lado. É a arte da conexão humana, que por aqui ganhou um nome bem curioso, Bilu Bilu. Essa frase aqui, nossa, acho que muito profissional de saúde vai se identificar, né? Aquela dificuldade com o bate-papo, com a parte que não é só técnica. É um desabafo super sincero e é o ponto de partida perfeito para a nossa análise de hoje. Então, o que a gente vai ver? Primeiro, o que é esse tal de Bilu Bilu? Depois, como colocar isso em prática? Quando que é essencial? Qual é o lado perigoso da coisa? O retorno profissional? E, por fim, uma reflexão para a gente levar para casa. Então vamos lá, começando pelo começo. Afinal, o que significa essa expressão? Bom, Bilu Bilu, esse nome que parece até brincadeira, já apareceu até em livro do Conselho Federal de Medicina, hein? É basicamente sobre empatia, sobre criar uma conexão real com o paciente. É aquilo que vai além do procedimento técnico. Mas um ponto importantíssimo aqui. O Bilu Bilu é um complemento. Ele não substitui de jeito nenhum a excelência técnica. A base de tudo tem que ser o conhecimento sólido, porque a confiança do paciente começa aí, na segurança de que está nas mãos de alguém competente. E falando nisso, se você é estudante e quer se preparar de verdade para construir essa base, entra agora em medcube.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Com esse alicerce técnico firme, aí sim o Bilu Bilu se torna uma ferramenta ainda mais poderosa. E aqui tem um ponto bem legal. Não fazer bilu-bilu não significa ser grosso ou mal educado. Significa ser puramente técnico, sabe? Seguir o protocolo à risca, mas sem aquela camada extra de conexão. E o interessante é que essa abordagem, mesmo sendo tecnicamente impecável, pode acabar afastando os pacientes. Beleza, já entendemos o conceito. Mas e na prática? Como é que a gente transforma essa ideia em ações de verdade lá no consultório? Olha só, como são coisas pequenas, mas que fazem uma diferença enorme. Tipo, se levantar para receber o paciente, oferecer um aperto de mão firme, perguntar se a sala está com uma temperatura boa, comemorar junto um resultado bom, uma pressão que melhorou, são esses pequenos gestos que mostram que você se importa, né? E esse exemplo aqui é sensacional. Pensa só, um médico que anotava um detalhe pessoal no cantinho do prontuário. 6 meses depois ele perguntava, e aí, como é que tá o cachorro Rex? E a goiabeira, resolveu o problema? Imagina o impacto disso. O paciente deixa de ser só um número e se sente uma pessoa, lembrada, valorizada. E os resultados vêm na hora. O clima da consulta fica mais leve, a confiança aumenta, o médico se torna uma figura mais humana, mais acessível. Tudo isso constrói uma relação muito mais sólida. Agora uma boa pergunta, será que isso vale para toda a especialidade do mesmo jeito? Pois é, tem algumas áreas em que o bilu-bilu não é só um detalhe, é praticamente parte do tratamento. Pensa na geriatria, por exemplo, onde o paciente muitas vezes valoriza demais uma boa conversa. Ou na psiquiatria, que é fundamental para conseguir entrar no universo daquela pessoa. Na GO, com gestantes ansiosas, na pediatria, onde você tem que lidar com a ansiedade dos pais, e claro, na oncologia. Nesses casos, saber ouvir, conversar, se conectar é tão crucial quanto o conhecimento técnico. Mas, como toda ferramenta poderosa, o bilu-bilu também tem um outro lado, um lado mais complexo que a gente precisa ficar bem atento. E esse é o grande perigo. Sabe quem é mestre em bilu-bilu? Charlatão. O profissional que não tem conhecimento usa essa habilidade de encantar como uma cortina de fumaça para esconder a própria incompetência. E isso cria uma competição muito injusta com aquele médico que é super competente, mas talvez não seja tão bom de papo. O que nos leva a pensar, será que essa abordagem de ser super conversador funciona com todo mundo? Com qualquer tipo de paciente? A resposta, claro, é não. É aqui que entra a sensibilidade, o famoso ler o ambiente. Tem aquele paciente que é super objetivo, sabe? Ele quer a solução sem rodeios. Para ele, muita conversa pode até irritar. Já outros precisam exatamente dessa conexão. A grande sacada é saber identificar com quem você está falando e calibrar a sua abordagem. Tá bom, mas no fim das contas, por que investir tempo e energia nisso? Vamos ver como essa habilidade se traduz em vantagens bem concretas para a carreira. Os benefícios são gigantes. Primeiro, lealdade. Paciente fiel volta sempre. Segundo, ele passa a justificar honorários mais altos. Terceiro,
Ele vira seu melhor marketing, o famoso boca a boca. E por último, algo muito importante. É uma baita proteção contra processos. É muito mais difícil alguém processar um médico de quem gosta e em quem confia. E essa história aqui é a prova definitiva disso. Pensa só, a avó da pessoa tinha um cardiologista tecnicamente péssimo, mas ela se recusava a trocar. Por quê? Porque ela amava ir lá para conversar com ele. É impressionante como a conexão humana pode pesar na percepção do paciente. E com isso, a gente chega na nossa parte final, um convite para a gente refletir um pouco sobre a própria prática. Fica aqui a provocação, principalmente para aquele profissional que se vê como mais objetivo, mais técnico e que talvez até já tenha uma carreira de sucesso. A pergunta é: será que ao incorporar um pouco mais dessa sensibilidade, os resultados não poderiam ser ainda melhores? Uma fila de espera maior, um reconhecimento mais amplo, talvez até um retorno financeiro superior? Porque no fim das contas, a conclusão é esta, simples e poderosa. No meio de tanta tecnologia e concorrência, a gente não pode esquecer da essência. Medicina é e sempre vai ser sobre cuidar de gente. E o Bilu-Bilu, usado na medida certa, é uma das formas mais eficazes de fazer isso.